sai daí. Disseram mais: este indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e pretende ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a estes. E arremessaram-se contra o homem, isto é, contra Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Isso, somente esse versículo aqui, por gentileza, você pode tomar uma senha. Queridos amigos, o Senhor nosso Deus tem um trajeto, e esse trajeto é simplesmente um trajeto de salvação. Desde antes da fundação do século, o Senhor nosso Deus traça esse plano para reconciliar consigo a humanidade. Só que esse trajeto de Deus tem um ponto de início, e o ponto de início desse trajeto é justamente a nação escolhida, a nação eleita, o povo de Deus que vai ser Israel, a sua nação, o seu povo. O Senhor tinha planos sobre a nação de Israel, de fazer com que todas as nações da terra conhecessem o seu nome e fossem reconciliados consigo através de Israel. E isso é o que conhecemos como evangelização centrífuga. Deus escolhe um centro para espalhar a salvação para as extremidades. No livro de Isaías, no capítulo 48, versículo de número 6, a Bíblia diz que o Senhor está dando Israel por luz dos gentios, e pelo qual espalharia a salvação para as extremidades. Está indiscutível que Israel é o ponto de início da evangelização mundial. E a gente vê isso acontecendo quando o Senhor nosso Deus decide dar início ao seu povo, convidando um homem para caminhar com ele. E esse homem é Abraão. O Senhor nosso Deus, do Gênesis 12, aparece para Abraão e lhe faz uma promessa dizendo: Abraão, você precisa sair do meio da sua terra, você tem que sair do meio da sua parentela, porque eu tenho algo contigo. Você vai andar comigo para uma terra que eu vou lhe mostrar. Abraão, atendendo ao chamado do Senhor, é o que conhecemos como a chamada especial. A partir disso, o Senhor nosso Deus faz promessas a Abraão. No capítulo 17, o Senhor diz a Abraão, versículo 17, o Senhor diz a Abraão: Abraão, eu vou fazer de você pai de uma grande nação. Olha que promessa incrível. Vou fazer de você pai de uma grande nação, e por causa de você serão benditas todas as famílias da terra. Então a gente começa a perceber que o trajeto de Deus, pastores, é a partir desse momento alcançar todas as nações da terra. E por causa disso, o Senhor nosso Deus, certa feita, vai mais uma vez fazer promessas para Abraão. E uma dessas promessas que o Senhor faz a Abraão em um dia de sol, um dia ensolarado, um dia quente. O Senhor vai de encontro a Abraão com mais dois anjos. Abraão vem com a visão teofânica, se prostra e adora: meu Senhor, não passes do teu servo, peço que antes fique um pouco comigo, e eu vou preparar honrarias. Abraão entra dentro de sua casa, onde está sua esposa, e pede que preparem alimentos como pão, um bolo ou um leite. Pede para que o seu servo prepare um bezerro muito bom, e leve para esses moços comer embaixo da árvore. Enquanto isso está sendo preparado, Abraão vai ter com esses homens, e os homens dizem: Abraão, daqui a um ano eu vou retornar a ti. E quando eu retornar a ti, essa promessa que ele faz hoje, ao seu tempo se cumprirá. A promessa de você ter um filho. Só que a história diz que Abraão já está avançado de idade junto com sua esposa, e sua esposa dentro da tenda. Ouvindo isso, vai sorrir, porque ela, assim como nós, conseguimos enxergar dentro das promessas que o Senhor nos faz as possibilidades. Porque toda promessa que o Senhor nos faz, o que a gente começa a observar é a possibilidade dessa promessa acontecer e a impossibilidade dessas promessas acontecerem. E preste atenção aqui: a impossibilidade dessa promessa acontecer não era de Deus, era completamente de Sarai, porque ela era uma mulher avançada de idade e era estéril. Então as impossibilidades que cercam essa promessa
não eram divinas, eram humanas. E eu coloquei aqui as impossibilidades humanas diante do que Deus está dizendo é como nada. As impossibilidades humanas diante do que Deus está prometendo é como nada. Uma coisa é a impossibilidade de ser divina. Você pode ter dinheiro, condição, oportunidades, conhecimento com coisas e com homens poderosos, mas se a impossibilidade for de Deus, você não consegue fazer nada, mesmo tendo tudo isso aqui na terra. Mas quando a impossibilidade é humana, você não pode ter dinheiro, você pode não ter oportunidade, você pode não ter um acervo de informações que lhe fará chegar lá no alto. Mas se Deus prometeu acerca da sua vida, não importa a impossibilidade que lhe cerca, Deus é fiel para cumprir o que lhe prometeu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Está pensando que Deus esqueceu, que Deus não está mais contigo, está pensando que a promessa já morreu, está pensando que luta não secou, que não vai germinar, não vai gerar mais nada. E Deus me trouxe uma palavra espiritual para te dizer: a promessa que eu lhe fiz, não há impossibilidades aqui nos céus. Eu falei, eu vou cumprir, eu disse, eu vou cumprir. E olha aqui, Deus está velando sobre a sua palavra para que se cumpra, diz as escrituras. Sai daqui, porque como é que pode eu e ainda gerar? Sai daqui, porque ela, apesar de ouvir a promessa, ela tem aquela igreja. Como é que pode? Não vai dar. E esse sorriso de Sara é aquele sorriso de quem já ouviu a promessa, mas não tem coragem de abrir a boca para dizer: eu não acredito mais. Mas o Senhor do lado de fora da tenda conseguiu ver a incredulidade do lado de dentro. Você percebeu? Essas coisas a gente não fala para ninguém, mas Deus viu que dentro da gente tem um certo nível de incredulidade. E Ele consegue ver, a gente não fala, mas Ele consegue ver que a gente balançou, que a gente duvidou em meio ao vento. Feito isso, Deus pergunta: por que seguiste, Sara? Não está mais acreditando no que eu estou falando? E eu vou voltar a confirmar a promessa que falei. De um certo tempo voltarei a vocês e você dará luz ao filho. Enquanto o Senhor está tendo esse tratado com Abraão, Abraão percebe que os anjos estão olhando para o lado de Sodoma. E isso vai inquietar-se com isso. Enquanto eles estão comendo, eles estão se preparando para ir. E o Senhor nosso Deus vai dizer para Abraão: porventura eu vou contar alguma coisa de Abraão? Olha para aqui que Deus diz: meu amigo. Então, para os amigos, Deus não oculta coisa alguma. Para os amigos, Deus não omite novidade alguma. E deixa eu dizer uma coisa a você aqui: nesses últimos dias que a igreja passa pela terra, são poucos os amigos. São poucos os amigos. E já volta dizendo: eu estou atrás dos amigos. Eu ainda não deixei de revelar. Eu ainda não deixei de mostrar. Eu ainda não cessei as coisas que quero revelar. O que está faltando não é a revelação. O que está faltando é os amigos. O que está faltando não é Deus da terra. O que está faltando é gente com vontade de ser amigo. Pasmem, meus amigos. Pasmem, meus irmãos. Tem gente que precisa voltar ao centro da intimidade, porque prefere a novela, mas não gosta mais de vir para o culto. Prefere o domingão se divertindo no lazer, mas não tira o domingo para adorar a Deus. E já volta dizendo: e fica enciumado quando vê Deus usando alguém. Ele fica enciumado quando vê o pastor sendo usado. Ele fica enciumado quando vê alguém chegando agora sendo usado. É Deus dizendo: você trocou as prioridades. Antigamente a prioridade era me honrar e me obedecer. Hoje a sua prioridade são os seus desejos. É por isso que Deus não usa mais. É por isso que Deus não fala mais. É por isso que Deus não mostra mais. Eu já estou dizendo: eu quero um tempo de intimidade contigo. Eu quero um tempo de amizade contigo. Porque eu ainda quero te revelar. Deus está falando aqui para você, seu amigo. Eu quero retomar a aliança com você. Eu quero ainda revelar coisas que te revelava antes. Eu ainda quero mostrar coisas para você. Deus disse: não vou culpar, porque Abraão é meu amigo. E como meu amigo, vou ter que dizer: porque você, Abraão, será quem as nações da terra conhecerão o meu nome. E o que vai acontecer lá em Sodoma e Gomorra é justamente
a destruição. E veja no versículo 20 que Deus diz: eu descerei até Sodoma. Aqui meu coração quebrou quando Deus disse: eu descerei até lá e verei se o que está acontecendo condiz com o clamor que eu escuto contra ela. Aqui é uma missão de Deus. Por que lição maiúscula? Porque tem muita gente tomando decisões erradas. Muitos de nós estão tomando decisões drásticas erradas, como ouvindo apenas um lado da história. E se você toma decisão drástica ouvindo apenas um lado da história, tem grandes chances da sua decisão ser uma decisão injusta. Deus não tem problema com o que você quer decidir. Escute com atenção. Deus não tem problema com a sua escolha, desde quando a escolha e a decisão que você faça seja justa. E como é que eu vou julgar? Como é que eu vou entender que a decisão que eu estou tomando é justa? Quando eu tomo essa medida drástica segundo a justiça, segundo a justiça correta. E para eu tomar a decisão de justiça correta, o mínimo que eu preciso fazer é tomar essa decisão ouvindo os dois lados da história. Aí Deus vai ensinar: eu vou até Sodoma, porque eu escutei coisas que para mim, como para ela, foram horríveis. E para eu tomar uma decisão justa, eu preciso saber se é verdade o que eu ouvi. Para eu tomar a decisão correta, eu preciso saber se é verdade o que eu ouvi. Isso aqui é Deus dizendo: não tome decisões precipitadas, porque quem escuta apenas um lado da história, o lobo vai ser sempre um malvado. Já está dizendo: cuidado com o que você vai fazer, cuidado com a decisão, escute os dois. Escutando a verdade, e Deus vai lá. Quando Deus vai lá, olha só, os anjos vão, Abraão vai entrar em um processo de intercessão. Esse processo de intercessão, biblicamente conseguimos destacá-los em 3 níveis. O primeiro nível de intercessão é a intercessão do justo. Na intercessão do justo é o que conhecemos como intercessão após confissão. O livro de Tiago, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, E como funciona? A fim de que ambos sejam sarados. Como é que funciona essa intercessão? Eu chego mais ou menos no culto, o presbítero está aqui, o pastor está aqui, e eu chego para ele e confesso: pastor, estou nos últimos dias da minha vida espiritual, não aguento orar, estou doente, confesso para ele a minha enfermidade. Pastor, estende a mão sobre mim, intercede sobre minha vida, e o Senhor trabalha, e eu fico curado. Essa intercessão serve para a igreja após confissão. O segundo nível de intercessão é mais poderoso, porque a intercessão do Espírito. Na intercessão do Espírito, não necessariamente eu preciso confessar algo, porque o Espírito desfruta de atributos divinos, e ainda antes que eu diga alguma coisa, ele já sabe o que eu vou falar. Ainda antes que eu abra minha boca, ele já entendeu a minha palavra. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor intercede com gemidos inexprimíveis, o que não se pode ser decifrado. O Espírito Santo consegue decifrar. Como é que funciona? Você chega no culto, aquele pior dia, onde dentro de você se desprende os piores pensamentos. É uma turbilhão de sentimento que a gente em oração não consegue dizer o que a gente está sentindo. É tanta coisa na nossa cabeça que quando a gente dobra o joelho para orar, a gente não consegue dizer uma sequer palavra. O que sai é apenas os gemidos, saem os gritos comprimidos, saem as lágrimas dos nossos olhos, e a gente não consegue dizer: Senhor, eu estou sentindo isso, Senhor, está doendo essa ferida. A gente não consegue dizer. A gente traz dentro da igreja dias que a gente sofreu tanto, e a gente vem para o culto todo machucado, dias que não foi bom para a gente, dias de guerra, dias de luta, dias de cheiros, dias de crises, e a gente vem com essas crises para a igreja, e a gente levanta a mão e agora, e não sente nada, não consegue fazer nada, e o Espírito Santo chega no meio do culto, e ele começa a perceber: eu sei o que essa lágrima quer dizer, eu sei o que essa mão levantada quer dizer, eu sei o que esse grito abafado quer dizer, eu sei o que esse silêncio quer dizer. Você não tem força para dizer, você não tem força para falar, você não tem palavras para expressar, mas a intercessão do Espírito Santo entra em ação em sua vida hoje. O que você não consegue dizer, ele intercede por ti agora. Será que você consegue sentir a glória de Deus? Será que você consegue sentir a unção do Espírito tocando em você? Essa enfermidade
permitidos por causa da sua vida. O Senhor nosso Deus está nesse lugar. Terceiro grau de intercessão, intercessão do Filho. Na intercessão do Filho, a intercessão de Hebreus capítulo 12, versículo 24, a Bíblia diz: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, de que cujo sangue falou melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel, alguns dizem que clamou por vingança. Tudo bem, vai ter interpretação, mas para mim o sangue de Abel clamou por algo mais forte, por algo melhor, a ponto de que Deus preserve vivo e não mate a Caim, que foi o assassino e culpado pela morte de seu irmão. O sangue de Jesus vem e clama melhor, meu pastor. O sangue de Jesus vem e clama, intercede mais alto. O sangue de Abel consegue fazer com que Deus preserve um assassino ainda tendo culpa, mas o sangue de Jesus clamou melhor, porque a humanidade inteira, ainda sendo inimiga de Deus por causa do pecado, o sangue de Jesus teve a capacidade, expandindo sobre a cruz, de salvar toda a humanidade. O de Abel preserva um, mas o de Jesus, olha quantos tem aqui, pastor, olha quantos tem aqui, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, lavados e remidos, purificados pelo sangue de Jesus. Abraão começa a interceder, e a intercessão de Abraão começa em 50 e termina em 30. E Deus, se tiver 30 lá, eu não destruo. Enquanto isso, os anjos estão indo para Sodoma. Na porta de Sodoma, já à noite, Ló está assentado e insiste para que os anjos entrem em sua casa. E os anjos recusam. Antes, na rua, passaremos a noite. Mas de tanto Ló insistir, os anjos entram em sua casa. Vamos lá? De tanto Ló insistir, os anjos entram em sua casa. Existem coisas que vêm do céu, que não entram em nossa vida sem o nosso esforço. Existem coisas que vêm da parte de Deus, que não entram em nossa casa sem o nosso esforço. Para a gente ver entrar coisas da nossa vida, na nossa casa, na nossa família, da parte do céu, tem que insistir, tem que lutar, tem que perseverar. E muitos de nós queremos receber coisas de Deus sem o mínimo esforço, sem a mínima lágrima, sem um dia de madrugada. E já vai dizendo: você vai ter que suar para receber, você vai ter que se esforçar para receber, você vai ter que chorar para receber. Se você puder dizer, sustente a mão de alguém, diga para ele: o que Deus tem para lhe entregar não é de mão beijada. Você vai ter que se esforçar um pouco mais, mulher de Deus. Vai ter que se esforçar um pouco mais. Os anjos, de tanto ele insistir, entra na casa. Quando os anjos entram na casa dele, a casa dele é cercada, e os homens da cidade estão mergulhados em uma perversidade moral. A moralidade, o caráter desses homens estão deturpados em pecado, e os anjos e os homens querem pôr para fora o que Ló recebeu, a visita dos anjos. Ponha eles para fora, porque nós queremos abusar deles. Percebam o nível de perversidade moral, percebam o nível de pecado em que essa cidade está inserida. E a ponto do moço mais velho, até o mais novo, está mergulhado nessa depravação moral. E os anjos e os homens querem abusar dos anjos. Os homens cercam a cidade e dizem para Ló: olha, eu quero que você coloque para fora os homens que vieram da parte de Deus para te visitar. E você percebe que antes da visita do que vem de Deus, antes de receber a visita dos homens, ninguém cercou a casa, não tinha levante lá. E o que é que está acontecendo aqui? Isso aqui é muito espiritual. Você já percebeu que depois que a gente recebe o que vem da parte de Deus, depois que a gente recebe o que é graça de Deus, o inimigo cerca, quer que você perca, quer que você abra a mão do que Deus te deu. E tanto que você chorou, tanto que você suou para receber, vai abrir mão agora só porque os inimigos cercaram a casa? Vai deixar de lado agora a fé só porque as tentações cercaram a casa? Então Ló vai recusar entregar o que ele recebeu de Deus. E o que é que Ló vai tentar entregar? Ló vai entregar as filhas. De quem são as filhas? As filhas são de Ló. Isso aqui é Ló dizendo: eu entrego o que eu produzi, mas não entrego o que Deus me deu. Eu entrego o que é meu, mas não entrego o que vem de Deus. Eu entrego o que é meu, mas não perco o que vem de Deus. Isso aqui é Deus dizendo: eu estou procurando gente com caráter capaz de abrir mão das suas coisas, mas o que eu tenho permanece vivo. Eu estou procurando
procurando gente com caráter capaz de matar as próprias amizades para manter vivo o que Deus colocou na vida. Eu estou procurando gente capaz de entregar os próprios desejos e as próprias vontades, mas o que eu coloquei na vida permanece em pé. Hoje ninguém quer abrir mão do que tem para abraçar o que é de Deus. Hoje são poucos os que querem abrir mão do que possui a fim de viver uma vida íntegra com Deus. E já volta dizendo, eu estou atrás de gente nesses últimos dias capaz de abrir mão da sua própria vida para viver o que é. A proposta de Deus para a sua vida é perca o que é seu, mas viva o que é de mim, viva o que é meu, largue o que é seu para abraçar o que é de outro. E aí o que acontece? Ló apresenta as filhas, quero que você fique com as minhas filhas. E o texto bíblico diz, não, nós queremos os homens. E quando eles desejam as filhas, a gente consegue ver características de Ló que precede ao homem justo. Ele, em meio a essa vida de pecado que o povo está inserido, Ló consegue preservar a virgindade das suas filhas. E o texto bíblico diz, no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, Paulo dizendo, eu estou cuidando de vocês com zelo de Deus e estou preparando vocês como uma virgem pura e a saber, reservada para o esposo que é Cristo. Essa é uma das imagens da igreja que revela o seu relacionamento para com o seu Deus, que é a visão de uma noiva, que é a visão de uma virgem pura. Aqui é uma tipologia da igreja que, em meio ao mundo deturpado, mergulhado em pecado, está guardando a pureza. E o que Deus espera de você no século em que vivemos é: o pecado já é a porta, o pecado está em toda a esquina, as tentações são muito grandes, mas o que Deus espera é que você guarde a pureza, guarde a virgindade, guarde o que é virgindade. Significa pureza, a ausência da mistura. Isso aqui implica ser a santidade. O mundo é convencedor, diz que você precisa mergulhar em todo tipo de desejo, em todo tipo de viagem, mas o que Deus está dizendo é: guarde a pureza, guarde a pureza, guarde a pureza. Eu vou repetir até você entender: guarde a pureza, guarde a pureza. Não se contamine com os manjares, não se contamine com os pratos, não se embarace com as coisas dessa vida. A nossa passagem aqui é momentânea. Só a virgem pura vai subir, só a virgem pura vai subir. Glória a Deus. Queridos amigos, que o Senhor nosso Deus siga abençoando a vida de vocês. Pastor, glória a Deus. Aleluia. Sempre é isso. Assembleano, doutrinado. É isso. É verdade? Glória a Deus. Amém? Fico feliz quando vejo pessoas dessa natureza. Amém? glória a Jeová. A glória é para Deus, meus meus irmãos, Sérgio Henrique, te usando de uma maneira extraordinária e dando também essa sabedoria que Deus tem te dado. Amém? Glória a Deus. 8 horas. Relógio abençoado. Vamos lá. Terça-feira, Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Os porteiros estão se aproximando do arrebatamento. Terça-feira, Santa Ceia. Ontem para hoje está mais próximo de Jesus vindo do que ontem. Viu? Quarta-feira tem ensaio. O último ensaio